Bem-vindos ao 8 Bits de Informação Útil. Eu sou Laura Mendes. E eu sou Eduardo Mendes. Bora para mais uma análise direto ao ponto, Laura? Bora lá. E, pessoal, não esquece, né? Seguir nosso canal no YouTube, ouvir no Spotify, no carro, onde for. Isso. E marcar o gostei ou não gostei e ativar o sininho, que ajuda bastante a gente. Hoje, então, a nossa exploração foca num período, decisivo da história antiga, né? A passagem de poder do rei Davi para o filho Salomão. E os primeiros anos do reinado dele em Israel. A gente vai mergulhar fundo nos relatos de 1 Reis, ali do capítulo 1 até o 22, mais ou menos. Exato. E qual que é a nossa missão aqui, Eduardo? Olha, a missão é tentar desvendar as dinâmicas, né? A complexidade dessa transição toda, a briga pelo trono. Aquela coisa da sabedoria famosa de Salomão. Sim, a construção do templo, que foi algo, né, monumental. E também os desafios, as contradições que apareceram. Tudo com base nessas fontes. Política, fé, drama humano, tá tudo ali misturado. Com certeza. Vamos ver como isso se desenrola. Então, tá, vamos começar por essa transição mesmo. O rei Davi já tá, bem no finalzinho da vida. Pois é, idoso, debilitado. E a sucessão, bom, não tá nada pacífica. Um dos filhos, o Adônias, ele meio que tenta passar na frente, né? Tenta se declarar rei por conta própria. Isso, e ele busca apoio, junta gente importante do reino, sabe? Generais, sacerdotes. Mas aí entra a articulação do outro lado, né? Exatamente. Aí que entra a Batseba, mãe do Salomão, e o profeta Natã. Eles agem rápido, vão lá lembrar o Davi de uma promessa antiga que ele teria feito. Para garantir o trono para o Salomão, isso. E conseguem que o Davi ordene a unção do Salomão. É um ritual super importante, né? Que confirma ele como rei. E aí tem a aclamação popular. Mostra como mesmo numa questão que envolve o divino, a ação política ali humana foi crucial, né? Pelo menos é o que o texto sugere. Totalmente. E o Salomão, uma vez coroado, ele não brinca em serviço, digamos assim. Não mesmo. Ele já começa a consolidar o poder dele. Segue uns conselhos do pai, né? E neutraliza os rivais. O próprio Adonias, o Joabe, que era um general experiente, mas que apoiou o Adonias. É uma mistura ali de astúcia com uma firmeza que, nossa, beira o implacável, né? Logo no comecinho. É interessante ver isso, porque logo depois a narrativa muda o foco, né? Para a questão da sabedoria. Parece que, com o reino mais seguro, a questão passa a ser como governar bem. Exato. E aí, a gente chega naquele episódio super famoso. O sonho. Deus aparece para Salomão e fala, basicamente, pede o que quiser. E ele não pede riqueza, não pede vida longa. Pede um coração sábio, né? Para poder governar o povo com justiça. E segundo um Reis, isso agrada muito a Deus. E essa sabedoria não fica só no pedido, né? Ela se manifesta logo em seguida. Vem aquele caso clássico das 2 mulheres disputando um bebê. Ah, sim. A solução dele é genial, né? Para descobrir a verdadeira mãe. Vira um símbolo do discernimento dele. Exato. Mas essa sabedoria, como o texto descreve, vai além do tribunal, né? Como assim? Ela se reflete na organização do reino. O capítulo 4 de 1 Reis descreve assim uma estrutura administrativa bem complexa para a época. Com aqueles 12 intendentes? Isso, cada um responsável por abastecer a corte um mês do ano, indica, prosperidade, organização, um controle central forte. E a fama dele corre o mundo, né? Tanto que atrai a rainha de Sabá. Pois é, ela vem de longe testar a sabedoria dele, ver as riquezas e fica, segundo o relato, impressionada com tudo. E toda essa estrutura, essa riqueza, permite o grande projeto, a construção do templo em Jerusalém. O sonho do pai Davi que ele não pôde realizar, né? Salomão assume essa tarefa. Firma parcerias importantes, com o Irão, rei de Tiro, para conseguir madeira nobre, artesãos. Cedro, cipreste, e mobilize uma mão de obra gigantesca. Dezenas de milhares de trabalhadores, é o que o texto diz. Imagina a escala disso. E a descrição da construção em 1 Reis é cheia de detalhes, né? Dimensões, o ouro usado em tudo, o revestimento, as esculturas, os querubins lá no Santo dos Santos. É para mostrar a grandiosidade mesmo. O templo não era só um prédio, era o centro de tudo, né? Da vida religiosa, nacional, simbolizava a presença de Deus ali. E o ponto alto é a cerimônia de dedicação. Trazem a Arca da Aliança, que era o símbolo máximo do pacto, para o templo.
E aí acontece aquele sinal divino, né? Uma nuvem que enche o lugar, representando a glória de Deus ali presente. Reafirmando a aliança. Um momento fortíssimo na narrativa. Mas a história não acaba aí na glória total, não mesmo. Não mesmo. Logo depois da dedicação, vem um aviso divino importante. Deus fala com Salomão de novo. E reitera a promessa, sim, de manter a dinastia dele no trono, mas deixa bem claro, tem condição. A continuidade da bênção dependia da obediência, da fidelidade aos mandamentos. Não era um cheque em branco, né? De jeito nenhum. E essa advertência é chave porque ela meio que prepara o terreno para o que vem depois. A virada na história. Que é o ponto de complicação. Exatamente. O texto de 1 Reis 11 descreve como Salomão, principalmente já mais velho, e muito por influência das muitas esposas estrangeiras que ele teve. Que eram muitas mesmo, segundo o texto. Muitas. E ele começa a permitir, e até participar, da adoração a outros deuses. Algo que ia totalmente contra a lei fundamental da aliança com Deus. E isso é apresentado como a causa direta da bronca divina, né? E da sentença. O reino vai ser dividido depois da morte dele. É uma tensão muito forte na narrativa. O rei mais sábio, o construtor do templo sagrado, é o mesmo que, por causa dessa infidelidade, segundo o relato, planta a semente da divisão. Começam a surgir problemas, adversários. Sim, tanto de fora quanto de dentro. Haddad, Reizão e Jeroboão, um oficial do próprio Salomão. E o Jeroboão recebe aquela profecia, né? Do profeta Aías. E isso que rasga a roupa em 12 pedaços e dá 10 para ele, simbolizando as 10 tribos que ele ia liderar no Reino do Norte, que se separaria. Então, se a gente olha para esse panorama todo de 1 Reis, a gente vê a ascensão esperta, política. O auge da sabedoria, da riqueza, o templo como símbolo máximo. Mas também as rachaduras, né? Uhum. As falhas pessoais que dentro dessa narrativa levam ao prenúncio do fim da unidade. Fica essa reflexão, né? A figura que esses textos pintam é de uma complexidade enorme. Um líder brilhante em muitos aspectos. Administrador, construtor, sábio. Mas também falho na devoção exclusiva a Deus, especialmente no fim da vida. E o que essa trajetória toda contada assim sugere pra gente? Sobre poder, sabedoria, fé e como até os maiores legados podem carregar dentro de si a causa da sua própria fragmentação, né? Fica aí pra gente pensar.